Tarefas escolares no computador, brincadeiras limitadas ao ambiente interno, passeios suspensos. Para uma criança saudável, o distanciamento pode ser muito difícil. Com os pequenos em casa, muitos pais, avós e cuidadores enfrentam desafios de cuidar das crianças na pandemia. Assim, além de prevenir do Covid-19, é preciso prestar atenção na saúde mental delas. O que fazer? Acompanhe agora em nossa boa conversa. E a conversa de hoje é com a psicóloga Daniele Moraes, ela que é mãe e vai falar conosco, né, Dani, como que é nesse período de pandemia, onde o horário, né, o convívio com seu filho ainda está mais intenso, como é lidar tanto com o entretenimento do seu filho, como também a parte psicológica dele? Então, assim, é que hoje eu tô falando como mãe, porque eu ainda não tenho, não estou apta a trabalhar como psicóloga, mas como o conhecimento não é descolado da gente, eu vou falar um pouco como que é a rotina com o Arthur, o que a gente faz para entretê-lo, assim. Então, aí a gente tenta fazer com que ele tenha uma rotina, que ele acorde, tome café, apresenta para ele desenhos durante a manhã na televisão e depois no almoço como a gente está muito próximo, aí eu fico entre ele e as coisas de casa e a gente vai dessa forma e tentando apresentar para ele outras possibilidades de brincadeira, né, que para deixá-lo mais distraído, mais relaxado. E aqui também tem a rotina da escola, porque a escola ainda, como é uma escola particular, eles estão apresentando aula online, né? E aí eu fico por conta também de ajudá-lo, de monitorá-lo, né? E também desenvolver com ele as atividades da escola durante o dia, fora as outras rotinas que já eram mais Né? corriqueiras, como a higiene, o cuidado pessoal dele e tal. O Arthur tá com quantos anos? O Arthur tá com 5 anos. E esse processo, essa situação que estamos vivendo é uma questão caótica, né? Mas tem uma possibilidade de estar mais próximo também do crescimento do seu filho, né? Sim, sim. Agora com essa pandemia, os laços eles são mais estreitados, né? Tipo, a gente já o Arthur era muito próximo já, só que agora se cortou o intervalo que ele ficava fora de casa. Então ele fica comigo quase não, o dia O dia todo. inteiro, 24 horas. O dia todo. Uma pausa para dormir. E aí a gente tenta, assim, trazer para ele algumas coisas, estar com ele até nos momentos que ele tá de desenho, essas coisas, as telas, que é a coisa mais individual, mas mesmo assim a gente tenta ficar com ele, aproximar esses desenhos da nossa realidade, assim, trazer alguns exemplos que o desenho traz para a nossa realidade, conversar com ele sobre. E com a pandemia, com certeza, os laços estão muito maiores, tanto para os conflitos, né, quanto para mais o afeto e tudo. Você falou da questão da importância de se criar uma rotina, principalmente para criança. Mas é necessário também se preocupar com relação à tecnologia na educação da criança, né? Você tem esse cuidado, porque às vezes fica mais prático para muitos pais colocar a criança em frente à televisão, com o celular e deixa ela fluir o dia inteiro. E não é bem assim, né? Não, a gente já sabe, né, que as telas, elas são benéficas de alguma forma, porque elas trazem o conhecimento, o conteúdo e tal, mas não o tempo todo, né? E mesmo assim, aqui o que a gente tenta fazer? Quando ele está de frente para a tela, que não tem jeito, que a gente tem que fazer outra atividade da casa, da rotina da gente mesmo, aí a gente deixa ele livre. Mas às vezes a gente, com ele em frente à tela, a gente tenta fazer com que ele interaja com a gente e com o conteúdo que está passando na tela. Além de buscar jogos e atividades na tela que possam desenvolver ele como pessoa, como criança e tal. E é uma hora também da mãe, do pai, da família
assim, abusar da criatividade. Eu fico acompanhando você sempre criando, inventando brinquedos, jogos que se podem fazer com as coisas que se tem em casa mesmo, né? Isso, isso. A gente aqui tem um pouco de recurso, a gente pode buscar alguma coisa a mais, mas para quem não tem, é muito acessível, assim, coisas que você pode fazer com papel reciclado. As crianças, elas gostam muito de brincar com coisas que não têm forma, igual esses brinquedos têm uma forma, mas elas também gostam de brincar com coisas que não tenham formas. Uma pintura, uma massinha. Isso, pedacinhos de madeira, de tecido, tudo pode virar uma brincadeira, assim. A gente gosta muito aqui de pintura, de guache, massinha, a gente, mãe, né? A gente aprende a fazer massinha para que a criança tenha um contato mais. E ela fica relaxada com essas brincadeiras mais coisas. E influencia também na questão psicológica, né? Imaginação, assim, flui Isso, melhor. a imaginação flui bastante. As crianças, ela têm, né, esse lado lúdico. Por isso a gente tenta desenvolver, fazer com que ele desenhe, pinte, leia histórias para eles. Porque através da imaginação eles vão criando um mundo e como que eles vão desenvolver a relação com os outros, né? Agora está cerceada essa relação, assim, tá restrita ao ambiente familiar mais próximo. Mas, igual, através das celas também, a gente tem tentado manter um contato com as pessoas que a gente gosta. Igual As videotransmissões, lives. Isso, ele gosta de conversar com a avó dele, que não mora aqui em São João, através das redes sociais e tal. E aí, tipo, a gente pode usar ela ao nosso favor. E as outras brincadeiras, que eles são muito motores nessa fase de 5, 6 anos. Eles gostam muito de movimentar e tal. E aí a gente tenta buscar algumas brincadeiras antigas até que a gente Não estava tão brincava. habituado a utilizar Isso, para ele, né? tipo cabra cega, batata quente. Aí a gente costuma usar esses tipos de recursos para fazer com que ele se movimente e dê uma qualidade de vida assim para ele. Agora a gente falando da questão mesmo da criança se adaptando ao ambiente neste período de coronavírus, eu te pergunto agora como mãe, como tirar força, animação, porque as crianças são assim, agitadas, animadas na maioria das vezes. E além da vida com a criança, o adulto ela também passa pelas frustrações que está acontecendo, né? As preocupações, a ansiedade. E aí, como lidar com tudo isso? Então, assim, a força só de você olhar a criança já te dá um gás a mais, assim, né? E perceber que é uma responsabilidade que você tem ali e tá ali, você tem que fazer. Eu tento, assim, pegar minha criança interior para não deixar abater com tudo que está acontecendo e tentar fazer que a vida dela não seja Afetada diretamente com a situação. isso. Eles têm a noção do que está acontecendo, mas não é a noção igual o adulto tem. E aí eu tento fazer com que a vida dele nesse ambiente que a gente está, nesse momento que a gente está vivendo, fique muito mais tranquila, para ele não ter que pensar nessas responsabilidades que essa pandemia está trazendo e tal, no que foi cortado dele, assim, tipo assim, que foi cerceado dele nesse momento. E aí eu tento buscar outras possibilidades para que essa fase seja muito boa para ele. E também tem a ajuda do meu esposo, assim, que ele também, a rotina dele não mudou tanto, porque ele continua trabalhando, mas quando ele está em casa, ele ajuda bastante, brinca. Interage bastante. Interage. E Dani, o Arthur chegou a algum momento, nesse período de pandemia, né? Pedir para sair, perguntar por que não pode sair, alguma coisa assim? E o que você disse? Então, desde o primeiro momento, quando foi cortadas as aulas e tal, aí a gente explicou para ele o que tinha acontecido, o que estava acontecendo no momento, por que as relações foram cortadas e tal.
E aí, como a gente parece que a gente explica de uma forma muito leve e natural, parece que ele entende isso. Às vezes, sim, ele quer sair e às vezes a gente dá uma volta por aqui mesmo, sem muito contato com as pessoas, para andar de bicicleta. Mas nada tipo coisas que a gente fazia antes, ia os três para o supermercado, aí a gente já não faz mais. E aí foi muito natural assim para ele. Ele sabe que existe uma doença que é transmissível de pessoa para pessoa e que certas coisas ele não pode fazer mais que ele gostava de fazer, e brincar com os amigos e o contato com os amigos da escola. E acho que foi muito natural, assim, esse momento para ele de porque a criança é muito lúdica, e para ele é uma brincadeira. Que criança não gostaria de ficar com os pais O dia brincando e se desenvolvendo assim? E tem situações, assim, igual eu te falei, nosso ambiente aqui é muito confortável, assim, para ele, porque são só nós três, e aí a gente tenta desenvolver tudo que dá para desenvolver e tudo que a gente consegue desenvolver. E você acredita que esse reflexo dele de ter levado essa situação, né, do vírus de uma forma mais tranquila também é pela presença, pela forma das brincadeiras, da atuação junto dele nesse período, né? Acredito que sim, acredito que a gente tem apresentado o mundo para ele de uma forma muito leve, assim. A gente tenta conversar com ele dos mais diversos assuntos, das mais diversas dúvidas que ele tem. E eu acho que por isso, pela maneira que a gente traz para ele o mundo, que ele reage dessa forma, assim, com essas. Dani, a conversa está ótima, mas para encerrar eu queria que você deixasse uma mensagem para os pais, né, que estão quase aí surtando nesse período todo com os problemas, né, que estamos vivendo em comunidade, mas tendo que driblar tudo isso para enfrentar as dificuldades junto com o filho. Queria que você deixasse essa mensagem. Então, eu acho que o momento agora é de calma e, eu te falei, é de estreitamento de laços, assim, e usar o que você tem disponível para você, tipo, fazer com que a criança sinta que esse momento é um momento que está complicado, mas vai passar, aí a realidade vai ser outra e a forma que ela está encarando agora é muito diferente da nossa. E acredito que no futuro ela vai ver que a infância dela foi ótima com as brincadeiras e mais ligada aos pais do que se não estivesse esse momento, assim. Sem dúvida. Dani, muito obrigado por partilhar conosco a sua história, sua convivência com o Arthur. E agradeço também você de casa, que acompanhou nossa conversa. Antes de encerrar, eu queria que você desse like nesse vídeo, se inscrevesse no canal, clicando aí nesse sininho aqui embaixo, para que assim que a gente publicar um vídeo, você receba a notificação. Um grande abraço a todos. Até semana que vem com mais uma boa conversa. O quê?